Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou até mesmo boa madrugada, dependendo do horário que você resolve nos dar a honra de assistir esse nosso vídeo. Nós estamos aqui acompanhando a CPI do MST. Hoje eles estão ouvindo o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que todos nós sabemos, hoje está tentando de todas as maneiras entregar terras que deveriam ser devolvidas ao Estado para assentamento ou para qualquer outro fim, para os seus invasores. O nome do secretário é Guilherme Derrite. É claro que esse cara vem nessa CPI para quê? Para falar bem do MST? Claro que não. Está nessa CPI defendendo grileiros que tomaram essas terras e hoje o governo Tarcísio quer entregar de graça. A Gleisi deu um show e arrebentou com eles. Vamos ouvir e a gente volta comentando. Ao secretário, cumprimentar a mesa. Nós estamos falando de uma região que é o Pontal do Paranapanema. Estamos falando, portanto, de terras devolutas, correto, secretário? Só para confirmar. Estamos falando de uma região de terras devolutas, Pontal do Paranapanema. Terras públicas, correto? Não, nem sempre. Algumas públicas, outras não. Eu queria ler, então, uma história aqui. E ela é completamente fora de ter a nossa visão, porque é do jornal Estado de São Paulo, um jornal reconhecido por defender a propriedade privada, aliás, a tradição, enfim. O Estadão, esse Estado de São Paulo, denunciou em pelo menos 102 reportagens e artigos da década de 50 a conivência dos poderes executivo e legislativo com os desmatamentos e invasões da área que compreende 32 municípios do Estado na região do Pontal. A pesquisa foi feita no acervo do próprio Estadão. Em reportagem de 28 de junho de 55 não existe MST, nem FNL, só para a gente registrar. O Estadão pontuou a transformação de áreas verdes, áreas públicas, em campos de pastagem, a falta de espaço para que árvores se desenvolvessem, além dos efeitos na flora e na floresta. Não são ouvidos pios, não são percebidos voos, escrevia o jornal em editorial. Em certos trechos, nota-se a ação devastadora do homem. Áreas marginais surgem com suas matas completamente destruídas. Clareiras amplas, de forma mais ou menos circular, abrem-se como feridas no verde compacto da região. Até muito longe percebe-se o cinzento triste das queimadas, de onde sobressaem tocos transformados em carvão e algumas árvores maiores já sem vida. Essas invasões, há mais de 70 anos, não existia MST, não existia FNL, eram consideradas totalmente ilegais. Em 1942, no governo Fernando Costa, a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado identificou 247 hectares da região invadidos e exigiu a expropriação de poceiros que ali estavam. Porém, segundo o Estadão, nada foi feito e o Pontal continuou a ser invadido e derrubado, grilado. O jornal explicou que o Pontal foi saqueado por Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo, por seus parentes, amigos e correligionários que puseram nos postos administrativos de onde deveria partir a repressão alguns testas de ferro do pecepismo. Aquelas terras, por devolutas, pertencem ao Estado, cabendo ao próprio Estado resguardá-las dos delitos que lá, em detrimento do patrimônio e da incolumidade públicos, têm lugar, dizia a nota. Somente em agosto de 1955, o jornal publicou 5 artigos que relatavam os problemas sofridos nas reservas florestais da Alta Sorocabana. Mesmo enquanto o assunto estava em discussão na Assembleia Legislativa, os invasores, de acordo com o Estadão, manobravam no sentido de impedir a aprovação de uma lei de terras, articulavam-se com funcionários públicos e, visando com isso, conseguir títulos de propriedade para legitimação de glebas que haviam usurpado. Uma das tentativas veio por meio de um projeto do deputado Leônidas Camarinha, que visava manter 88 mil hectares como terras devolutas. No entanto, desde a década anterior, eram 159 mil hectares. Ou seja, toda aquela área era de terra devoluta. Então, nós estamos falando aqui sobre patrimônio público, não privado. Nós não estamos falando aqui sobre gente que suou a camisa para comprar terra. Nós estamos falando de grileiros, de poceiros, de gente que invadiu terra pública, que queimou, que desmatou e fez isso com a conivência do Estado de São Paulo.
Depois teve a tentativa agora de regularizar. Começou com o Dória e está com o seu governador agora, que quer vender essas terras para legalizar com 90% de desconto. Ou seja, as terras griladas vão ser vendidas para outros, que também são grileiros. Então, esse local, o vale que nós estamos falando, é uma disputa, um litígio entre movimento daqueles que querem a reforma agrária e dos poceiros. Então temos que parar de mentir aqui que são propriedades privadas, que é o sacrossanto da propriedade privada. Não é. Essas terras são públicas, caberia ao Estado ter preservado. E se quisesse realmente transformá-las em propriedade, deveria ter aprovado uma lei e dito isso, e ter democratizado o acesso. Porque do jeito que deixaram fazer, o que tivemos lá foram posses de grandes fazendas de 500, 600, 700 hectares, de gente rica. Gente rica pode invadir, gente rica pode queimar, é isso? Gente rica pode ir lá e pegar a terra. Os pobres não. Os pobres não podem, esses são bandidos. Esses não têm direito a um pedaço de terra. Ou vocês acham que a grilagem foi feita como? Com sorrisos e abraços? Não, não foi feita com sorrisos e abraços, não. Muita grilagem nesse país foi feita com morte, com revólver, com pistola. E não era de pobre, não. Volto a dizer, o que eu li aqui é da década de 50, da década de 40. Não tinha MST, não tinha FNL. Então quem foram os bandidos? Os grandes proprietários que se estabeleceram lá e que agora dizem que são donos de terra? Vamos parar com isso, com essa lenga-lenga. Aliás, eu quero depois usar os meus 5 minutos para uma acusação grave aqui. Eu fiz, senhor presidente, no dia 20 de junho, a pedida da juntada de um vídeo aqui, que é o vídeo do advogado Cirineu Dias, que foi colocado pelaquela senhora, Maria Nancy, como seu advogado, e que ele teria sido, pedido a ele propina pelo Zé Rainha. Ele fez um vídeo, eu queria que passasse o vídeo aqui hoje, inclusive na frente do secretário, dizendo que é mentira, que nunca teve extorsão de Zé Rainha e de nenhum membro da FNL, que ela foi atrás dele porque ela queria vender as terras, porque ela sabia que podia ser invadida e ela queria vender antes, e pediu para ele ir lá negociar. Vamos pôr o vídeo aqui. Se vocês não têm medo, vamos pôr. É bom que o secretário de Segurança veja isso também. E quem sabe fala no seu depoimento, para não dizer que houve extorsão. Então, os fatos têm que ser reestabelecidos. A verdade tem que ser conhecida, a história também. A história tem que ser conhecida. A propriedade privada aqui bradada nessa comissão, principalmente dessa região, não é uma propriedade privada, de origem privada. É uma propriedade pública que foi lá, sim, grilada. E vocês sabem de onde vem o termo grileiro. Faziam escrituras falsas, colocavam na gaveta com grilo para ficar amarela, e aí mostravam para todo mundo, vendiam, ganhavam dinheiro. Foi assim que foi feito. Então vamos parar com isso, gente. Eu gostaria muito, presidente, que o vídeo fosse colocado, muito. Eu remeti à CPI, eu queria que o advogado fosse ouvido para que a gente pudesse restabelecer o mínimo da verdade nessa comissão. É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo aí nossa Gleisi Hoffmann desmascarando, inclusive o secretário, está aí acusando o José Rainha. A Gleisi demonstrando, desmentindo a questão da extorsão no caso do José Rainha. Tem vídeos com o cara que acusou, desmentindo, mas a CPI, comandada por esses covardes, né, pau-mandados de grileiros, tá certo? Não querem nem saber. Mas a gente vai continuar e vai desmoralizar toda essa turma. Gostou dessa informação? Por gentileza, deixa seu recado aí para esses pau-mandados de grileiros. Passa adiante. A gente volta a qualquer momento com outro vídeo informativo ou nas nossas lives, às 10h45 da manhã, à noite às 21h15. Vamos que vamos. Continuamos acompanhando aqui tudo sobre a CPI do MST. Pintou algo importante? A gente traz para vocês. Valeu, gente. Tchau.